As mãos de um homem tremem enquanto ele cuidadosamente insere nitroglicerina em um buraco perfurado na rocha. Suspenso alto acima da traiçoeira área selvagem da Sierra Nevada, em uma cesta de juncos, ele olha para cima, para a face íngreme e implacável da falésia de granito que se ergue acima dele. O sibilar de um fósforo é seguido pelo chocalhar de um fusível pegando fogo. Ele emite um apito alto, sinalizando aos homens que seguram a cesta para começarem a içá-lo. Ele só pode esperar que eles o tenham ouvido através do vento, enquanto o fogo começa a se aproximar dos explosivos, mas a cesta não se move. Ele apita novamente enquanto a chama continua se aproximando cada vez mais do buraco no penhasco, mas ainda assim a sua cesta não se move. Seu pulso pulsa em seus ouvidos. Ele apita freneticamente e começa a gritar. O que poderia estar acontecendo? É assim que vai acabar para ele? Destroçado ao lado de um penhasco no meio do nada a 1000 milhas de sua casa. Mas então, um puxão repentino na corda o devolve à esperança. A cesta começa a subir dolorosamente lenta, seus olhos se fecham com força. Ele se prepara para a explosão, a respiração presa no peito, se perguntando se conseguirá sair vivo. A construção da ferrovia transcontinental foi uma proeza de força humana, ambição e engenharia, bem como uma história de corrupção inacreditável e morte. Hoje vamos mergulhar nas pessoas corajosas, na grande corrida e nas horríveis tragédias que criaram a ferrovia que conectou todos os Estados Unidos. Descubra a história da construção da ferrovia transcontinental. Muito antes da Califórnia se tornar parte dos Estados Unidos, um homem vislumbrou uma ideia radical que mudaria o curso da história. O comerciante Asa Whitney sonhava com uma ferrovia ligando a costa oeste ao resto do país. Em 1844, ao retornar de uma expedição comercial à China, Whitney teve uma epifania. E se a América pudesse construir uma ferrovia estendendo-se de leste a oeste e abrir as enormes possibilidades comerciais com o mercado chinês? Naquele tempo, viajar de Nova York para a costa oeste dos Estados Unidos da América implicava uma de 3 opções. Uma escolha era navegar até o Istmo do Panamá, descarregar-se e a sua carga, atravessar a selva quente e perigosa por terra e então recarregar tudo em outro navio para continuar a viagem. Outra era embarcar em uma viagem marítima de vários meses, suportando águas agitadas e ventos gelados enquanto navegava ao redor da ponta sul da América do Sul, o Cabo Horn. A terceira opção era enfrentar a trilha do Oregon, uma extenuante jornada terrestre cheia de terrenos perigosos, clima severo e o risco constante de exaustão ou ataque. Os navios levavam 43 dias de Nova York a São Francisco através do Istmo e 198 dias de Nova York a Monterey, contornando o Cabo Horn, na América do Sul. A sobrevivência não era garantida, já que as águas do Cabo Horn são famosas por terem naufragado mais de 800 navios desde os 1500. A trilha do Oregon também estava cheia de perigos. A jornada era longa, levando em média de 4 a 6 meses. Se os viajantes não morressem de cólera ou disenteria, podiam morrer de fome ou congelados. Asa Whitney sabia que deveria haver uma maneira melhor de ir para o oeste. Em 1845, ele solicitou ao Congresso terras a oeste do Lago Michigan para construir sua ferrovia autofinanciada. Os colonos comprariam terras ao longo dos trilhos da ferrovia e esse dinheiro seria usado na construção. O Congresso não apenas rejeitou a audaciosa proposta de Asa Whitney quando a analisou, eles a descartaram como pura fantasia. O primeiro trem a vapor nos Estados Unidos da América havia começado a operar apenas em 1830 e percorria 13 milhas de trilhos de Baltimore até alguns moinhos locais. A ideia de construir uma ferrovia atravessando todo o vasto e pouco compreendido oeste dos Estados Unidos da América parecia absurda, mas Asa Whitney não era alguém que desistia facilmente. Sem se deter pela rejeição, ele embarcou numa incansável campanha de publicidade de 6 anos, defendendo incansavelmente a sua visão de uma ferrovia transcontinental. No entanto, apesar de sua determinação, o Congresso rejeitou sua proposta pela última vez em 1851. Whitney se afastou, sem nunca saber que seu sonho, descartado como impossível, logo inspiraria outros a transformá-lo em realidade.
Em 1848, a descoberta de ouro no oeste desencadeou uma febre. Milhares de garimpeiros inundaram a Califórnia, perseguindo sonhos de fortuna e uma vida melhor. Entre aqueles que observavam o caos desenrolar estava o empresário Charles Lincoln Wilson, que percebeu algo crítico. O oeste precisava conectar seus centros agitados. Uma ferrovia deixou de ser apenas uma ideia, tornando-se uma necessidade. Em 1854, ele contratou um jovem agrimensor de ferrovias de Nova York, Theodore Judah, para ir à Califórnia e descobrir como construí-la. Ninguém sabia que este pequeno projeto se transformaria em algo muito maior e o nome de Judah entraria para a história. Sob a direção de Judah, a ferrovia do Vale de Sacramento foi construída, ligando os campos de ouro a Sacramento. E através disso, o jovem engenheiro percebeu que queria assumir um projeto muito maior, a ferrovia transcontinental. Ele propôs seu plano a Washington. Embora o Congresso estivesse mais receptivo à ideia, eles tinham uma outra objeção. Políticos do norte se opunham ferozmente a qualquer rota pelo sul, temendo que isso enriqueceria os estados proprietários de escravos que já ameaçavam a secessão. Enquanto isso, políticos do sul recusavam-se a apoiar uma rota pelo norte, não querendo dar poder econômico a seu inimigo ideológico. Desesperado para quebrar o impasse, Judah propôs um ousado compromisso, uma ferrovia ao longo do paralelo 41, dividindo a diferença entre norte e sul. Quando os políticos ouviram seu plano, ele foi imediatamente descartado. A linha de Judah teria que atravessar várias ravinas profundas e passar diretamente pela cadeia de montanhas Granite Sierra Nevada. Isso exigiria uma realização de engenharia que literalmente nunca tinha sido feita antes nos Estados Unidos da América, mas Judah estava convicto de que seu caminho era o melhor. Ele só precisava achar um jeito de cruzar as sierras íngremes e indomáveis. O acaso traz para ele um comerciante de Dutch Flat chamado Daniel Doc Strong, que disse a Judah que conhecia a melhor rota pelas montanhas, através do Passo Donner. Judah verificou o local e percebeu que tinha encontrado seu caminho, mas ainda havia o problema do financiamento. Em 1860, ele buscou apoio financeiro de empresários de Sacramento e encontrou 4 visionários que compartilhavam sua crença no potencial da ferrovia. Charles Crocker, Leland Stanford, Collis Huntington e Mark Hopkins. Juntos eles ficaram conhecidos como os 4 grandes. Judah recebeu a promessa de um número equivalente de ações como os empresários, mas seu relacionamento de trabalho logo se tornaria azedo. Contudo, houve um grande progresso político. Em 1º de julho de 1862, o presidente Lincoln assinou o Pacific Railway Act. Em meio à Guerra Civil, Lincoln acreditava que uma ferrovia transcontinental uniria o leste e o oeste do país, provando os Estados Unidos da América poderia funcionar como um todo. Além disso, uma invenção recente, surpreendente e importante surgira que permitiria a construção da ferrovia, o telégrafo. A primeira linha de telégrafo transcontinental foi concluída em 1861. Permitiu uma comunicação quase instantânea entre engenheiros, líderes de empresas e trabalhadores em campo, que agora podiam se comunicar à distância com precisão. Era uma façanha que havia sido inimaginável apenas alguns anos antes. Judah estava exultante com a aprovação do ato ferroviário, mas sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Ele telegrafou para seus parceiros e disse: "Nós conseguimos o elefante, agora vamos ver se conseguimos domá-lo." O ato ferroviário do Pacífico estabeleceu que 2 empresas construiriam a ferrovia, uma indo para leste a partir de Sacramento e outra indo para oeste a partir do rio Missouri. Conforme a lei, as empresas podiam solicitar subsídios em títulos e terras federais. Eles tinham a ganhar 6.400 acres para cada milha de trilho colocada, $16 mil em títulos por milha em subsídios para terras planas, $32 mil por milha em colinas e $48 mil por milha em terreno montanhoso. Naquela época, $48 mil equivaliam a quase 1.400.000 em dinheiro de hoje. Esses incentivos acenderam uma feroz competição entre 2 empresas ferroviárias, cada uma correndo para colocar trilhos mais rápido e mais longe do que a outra. O prêmio? Vastas extensões de terra e lucrativos títulos governamentais que poderiam fazer ou quebrar suas fortunas. Lincoln aprovou uma rota planejada sugerida pelo engenheiro Granville Dodge,
que começaria em Council Bluffs, Iowa, e seguiria para oeste ao longo do North Fork, em Nebraska. Esses planos logo seriam desafiados devido à ganância de um homem. Mas por enquanto, o palco estava preparado para uma das maiores competições que o mundo já viu. Em 8 de janeiro de 1863, a Ferrovia Central Pacífica, a Central Pacific Railroad, iniciou as obras em Sacramento, na linha que conectaria todos os Estados Unidos. Mais tarde, naquele ano, em dezembro, a Ferrovia Union Pacific Railroad, comemoraria seu lançamento partindo de Omaha, Nebraska, rumo ao oeste. A corrida para construir a ferrovia transcontinental estava em andamento. Apesar da vantagem inicial da Central Pacific Railroad, eles enfrentaram um obstáculo. A rota ocidental apresentava terreno bem mais desafiador, com ravinas e montanhas. Mas o primeiro percalço aconteceu do lado da Union Pacific, e foi um grande problema. Embora a empresa tenha comemorado o início de seus trabalhos em dezembro de 1863, na verdade não colocou sua primeira faixa até 10 de julho de 1865. A principal causa desses atrasos foi Thomas C. Durant, um empresário local e ex-médico. Durant contornou as regulamentações limitantes de compra de ações, adquirindo participação majoritária na Union Pacific. Uma vez no controle, ele focou em alavancar a empresa para atender seus próprios interesses financeiros, atrasando o progresso do projeto. Durant usou sua influência para mover o ponto inicial da ferrovia para Omaha, onde tinha interesses comerciais, questionado por seu engenheiro-chefe. Partir de Omaha também dispensou a construção de uma ponte sobre o rio de Council Bluffs até lá. E isso estava longe de ser a única ação controversa que Durant tomaria. Não querendo arriscar seu próprio dinheiro na construção da ferrovia, Durant criou uma empresa chamada Credit Mobilier of America para absorver o risco financeiro. Embora parecesse ser um empreiteiro independente, o Credit Mobilier era na realidade uma fachada gerida por investidores da Union Pacific, incluindo o próprio Durant, vários outros empresários e até membros do Congresso. A empresa cobrou do governo taxas absurdamente altas para embolsar a diferença e garantir que os investidores ganhassem dinheiro com cada dia de construção antes mesmo de a ferrovia ser concluída. Enquanto isso, a guerra civil em andamento amarrou a maior parte do capital privado que a empresa contava para financiar a ferrovia. Embora a Companhia Central do Pacífico estivesse fazendo um progresso melhor, estava indo devagar. A ferrovia tinha que atravessar a Cordilheira Sierra Nevada, com mais de 14 mil pés de altura, composta na sua maioria por granito. A Grã-Bretanha também atuava além do lado oriental da ferrovia. Na frente ocidental, as tensões cresceram no Central Pacific, com Judá e os Big Four entrando em desacordo frequentemente. Judá descobriu que seus parceiros estavam explorando brechas, concedendo contratos lucrativos para seus próprios negócios e manipulando fatos para inflar seus lucros. Os Big Four logo notaram como explorar a lei da ferrovia do Pacífico para aumentar seus ganhos. Que as colinas da serra começavam vários quilômetros antes do que realmente começavam, eles conseguiram mais dinheiro do governo. No sistema de concessão, pistas em colinas recebiam o dobro de títulos comparadas às em terreno plano. Com o oeste americano ainda amplamente não mapeado e pouco compreendido na época, havia pouca fiscalização de suas reivindicações, permitindo que eles explorassem o sistema sem contestação. Judá falou com força contra a corrupção crescente dentro do Central Pacific, recusando-se a permanecer em silêncio enquanto seus parceiros exploravam o projeto para ganho pessoal. Sua resistência, no entanto, foi recebida com um ultimato direto: alinhar-se com seus esquemas ou vender sua participação na empresa, apesar do fato de que a ferrovia tinha sido sua visão desde o início. Judá fez a árdua jornada através do Istmo do Panamá em 1863 para chegar a Nova York, onde buscava encontrar investidores que compartilhassem seu compromisso com a integridade do projeto, determinado a retomar o controle. Infelizmente, ele nunca voltaria para ver seu sonho se tornar realidade. Ele contraiu febre amarela no Panamá, ficando doente por semanas antes de eventualmente morrer em um quarto de hotel em Nova York. A Ferrovia Central do Pacífico enfrentava um grande obstáculo: grave escassez de mão de obra.
As condições de trabalho árduas, horas intermináveis sob o sol escaldante do vale e no vento congelante da montanha, sem uma data de término clara à vista, tornavam quase impossível atrair trabalhadores. A incerteza de quantos anos a construção poderia durar apenas agravava a dificuldade, pois poucos estavam dispostos a suportar ambientes tão penosos por um período indefinido. Em 1865, os Big Four calcularam que seriam necessários 4.000 trabalhadores para suprir as demandas da construção. No entanto, a qualquer momento, eles tinham apenas 800 trabalhadores, a maioria dos quais eram imigrantes irlandeses. Conforme a ferrovia progredia rumo à divisa Califórnia-Nevada, a falta de trabalhadores se agravava. Muitos trabalhadores, seduzidos pela possibilidade de enriquecer nas minas de ouro e prata próximas, deixaram seus postos em massa, deixando a Central Pacific em dificuldades para manter a construção. Os trabalhadores também passaram a exigir salários maiores, pressionando ainda mais as finanças. Até 1865, a falta de mão de obra atingiu um ponto crítico, deixando os supervisores e proprietários sem soluções. Foi então que Charles Crocker, um dos Big Four, sugeriu uma ideia ao gerente de trabalho James Strawbridge contratar alguns dos milhares de imigrantes chineses que viviam na Califórnia. Strawbridge, no entanto, resistiu à ideia. Sua teimosia, combinada com preconceitos profundamente arraigados, levou-o a descartar os trabalhadores chineses como inaptos para um trabalho tão exigente. Mas sem ver outra solução, Strawbridge cedeu e contratou 50 homens chineses em um período de teste. Com o tempo, os chineses se tornariam a maioria dos trabalhadores da Central Pacific Railroad, alguns trazidos diretamente da China. Os trabalhadores chineses enfrentaram um tratamento horrível na ferrovia. Inicialmente pagos $27 por mês, posteriormente aumentado para $30, eles tinham que arcar com os custos de acomodação e alimentação. Por outro lado, os irlandeses ganhavam 35 mensais, com moradia e comida incluídas. Para acomodar preferências culturais, os trabalhadores chineses traziam suprimentos de cidades como São Francisco, pois não gostavam das refeições padrão de carne cozida e batatas fornecidas aos irlandeses. Os proprietários, no entanto, viam essa disparidade como uma vantagem estratégica. Eles perceberam que os trabalhadores irlandeses, com medo de serem substituídos pelos chineses, pararam de exigir salários maiores, reprimindo as demandas por melhores salários entre todos os funcionários. Agora os trabalhadores tinham uma enorme tarefa pela frente. 15 túneis precisavam ser escavados através das montanhas. Os trabalhadores começaram a construir túneis usando ferramentas manuais como martelos e cinzéis. Os gerentes notaram que este método atrasaria o progresso, mas uma nova substância surgiu nos jornais. Em 16 de abril de 1866, um trabalhador no prédio do Wells Fargo, em São Francisco, tentou abrir uma caixa que vazava. Momentos depois, o prédio foi obliterado numa enorme explosão que matou todos os que estavam dentro e abalou as estruturas a vários metros de distância. Dentro da caixa havia nitroglicerina. Esta substância volátil, inventada em 1847 e recentemente refinada por Alfred Nobel, era um produto inovador, mas extremamente mortal. Seu poder era inigualável, mas também era sua imprevisibilidade. A notícia da devastadora explosão de nitroglicerina em São Francisco chegou aos executivos do Central Pacific e inspirou uma ideia perigosa. Eles perceberam que essa substância volátil poderia explodir as paredes de granito que bloqueavam seu progresso. Para executar o plano, trabalhadores chineses criaram cestos usando métodos tradicionais de tecelagem de junco e foram baixados neles sobre penhascos de granito puro a milhares de pés acima do chão. Suspensos no ar, eles perfuraram a rocha, colocaram nitroglicerina e pólvora preta, acenderam o pavio e confiaram nos colegas que os puxariam a tempo pelas cordas. Infelizmente, erros eram comuns, e a morte se tornou uma parte frequente demais do trabalho. De todos os obstáculos, o Passo Donner foi o mais difícil de todos. Os trabalhadores tiveram que escavar 1.659 pés, ou mais de 500 metros, de granito sólido, o comprimento de mais de uma torre Eiffel e meia, tudo a uma altitude de 7.000 pés. Enquanto a neve os castigava durante o inverno,
O trabalho progredia lentamente, 14 polegadas ou 35 centímetros por dia, enquanto os trabalhadores lutavam para quebrar a rocha. Enquanto isso, temperaturas abaixo de zero e avalanches mataram dezenas, se não centenas. Diante do imenso desafio de perfurar o granito no Passo Donner Summit, os trabalhadores conceberam uma solução inovadora. Eles escavaram um poço vertical de 75 pés direto para dentro do túnel. Isso levou 3 meses extenuantes para ser concluído. Uma vez concluído o poço, permitiu às equipes escavar de dentro para fora, bem como de fora para dentro, dobrando efetivamente a taxa de construção. O progresso aumentou para 28 polegadas por dia, uma melhoria significativa em uma das seções mais desafiadoras da ferrovia. No geral, a construção do trecho custou entre $150 mil e $1 milhão por milha. Para finalizar, a equipe também precisou construir grandes coberturas de madeira ao longo de 40 milhas para manter a área de construção e trilhos livre de avalanches e montes de neve, que podiam chegar a dezenas de pés de altura. Após 15 meses exaustivos, os túneis do cume do Donner Pass foram concluídos. Porém, os trabalhadores chineses decidiram que já haviam suportado o suficiente as condições de trabalho terríveis e salários inferiores aos dos colegas brancos. Eles entraram em greve. Em uma atitude chocantemente desumana, os gerentes da empresa retiveram comida até que a greve acabasse. Mas foi o primeiro sinal de muitos que viriam que os trabalhadores estrangeiros não aceitariam a exploração deitados. Enquanto a estrada de ferro central do Pacífico avançava lentamente, a União do Pacífico finalmente começou a se movimentar. Em 1864, o Congresso alterou a Lei do Caminho de Ferro do Pacífico para disponibilizar mais dinheiro e terras para as empresas que trabalhavam na linha férrea. Eles também prorrogaram o prazo para a primeira seção de 50 milhas de trilho necessária para se qualificar para a concessão de terras até 1865. Isso permitiu que a Union Pacific retomasse os trabalhos. Outro problema que havia paralisado a construção a partir de Omaha foi a falta de mão de obra. Era mais difícil trazer pessoas chinesas da China para o rio Missouri, então a Union Pacific Railroad não pôde adotar a solução da Central Pacific. Mas, uma vez que a Guerra Civil terminou, muitos soldados se encontraram fora do exército e sem trabalho. Os americanos negros recém-libertados também precisavam de trabalho. A Union Pacific Railroad contratou veteranos da Guerra Civil, americanos negros e imigrantes irlandeses, italianos e alemães do Nordeste para compor sua força de trabalho e acelerar a construção. Apesar dos trabalhadores da Union Pacific terem a vantagem de cruzar as planícies planas do Centro-Oeste aparentemente intermináveis, o terreno trazia seus próprios desafios. Primeiro, a colocação de trilhos exigia grandes quantidades de madeira e outros recursos. Esses materiais tiveram que ser transportados do rio Missouri a grandes distâncias para chegar aos locais de construção nas pradarias, criando desafios logísticos significativos. Os trabalhadores também sofriam frequentes ataques das tribos nativas americanas. Para os povos indígenas das planícies, os caminhos de ferro simbolizavam uma ameaça direta às suas terras, recursos e modo de vida, intensificando ainda mais as relações já atingidas. Até meados do século XIX, as políticas do governo dos Estados Unidos da América, como a remoção forçada de tribos de suas terras ancestrais na Trilha das Lágrimas, criaram profunda desconfiança e hostilidade nas populações indígenas. Essa tensão frequentemente se transformava em confrontos violentos ao longo do caminho de ferro. Os nativos americanos tinham justificáveis suspeitas deste novo projeto liderado pelo governo que cruzava suas terras. Eles temiam que a ferrovia ameaçasse suas terras e estilo de vida. Infelizmente, eles não tinham ideia de quão corretos estavam. Para as ferrovias, os indígenas eram considerados empecilhos ao progresso. Em resposta a invasões frequentes, o governo dos Estados Unidos da América enviou líderes militares como o general William Tecumseh Sherman para reprimir a resistência e proteger a construção. A abordagem de Sherman à resistência indígena foi marcada por violência brutal e sem remorsos. Sua infame citação de 1867 encapsula sua atitude e citação: quanto mais pudermos matar este ano, menos teremos que matar no próximo ano. Confrontos entre o exército dos Estados Unidos da América e as tribos Sioux, Arapaho e Cheyenne
eram frequentes ao longo da rota de construção da ferrovia, pois suas terras estavam sendo invadidas. O exército dos Estados Unidos da América também recrutou guerreiros Pawnee, que tinham conflitos antigos com algumas tribos da região. Essas batalhas frequentemente se tornavam terríveis tragédias. Um dos mais infames foi o massacre de Sand Creek, no Colorado, onde forças do exército dos Estados Unidos da América atacaram uma aldeia Cheyenne, matando entre 150 a 200 pessoas, muitas delas mulheres e crianças. Em retaliação, guerreiros Cheyenne lançaram um ataque aos soldados estacionados no Fort Rankin em Julesburg, Colorado, intensificando o ciclo de violência ao longo da rota de construção. À medida que os trilhos cruzavam o oeste, os nativos americanos também sabotavam o trabalho da ferrovia. Eles descarrilaram carrinhos, danificaram trilhos e empilharam dormentes para criar bloqueios, além de atacar assentamentos de brancos que surgiram ao longo da rota. À medida que os trilhos cruzavam o oeste, cidades temporárias surgiam seguindo os trabalhadores da ferrovia. Eles possuíam oficinas de ferreiros, consultórios médicos e outras lojas montadas em estruturas de madeira temporárias ou tendas. Mas eles se tornaram famosos por suas ofertas menos saudáveis, principalmente jogos de azar e prostituição. Esses assentamentos, conhecidos como cidades infernos sobre rodas, serviam a jovens solteiros com dinheiro sobrando e nada para fazer após o trabalho. Alguns desses assentamentos temporários se tornaram grandes cidades nas grandes planícies, como Cheyenne e Laramie, no Wyoming. Neste ponto, mesmo com seu atraso inicial, a Union Pacific Company avançava 4 vezes mais rápido que a Central Pacific, deixando esta ainda mais determinada a alcançá-la. Em 1866, o Congresso alterou novamente a Lei Ferroviária do Pacífico e reservou o ponto de encontro específico. Eles instruíram as empresas a construir o máximo possível de ferrovias. A empresa que construísse mais receberia mais dinheiro e terras. Isso colocou a competição entre as duas empresas em alta velocidade. A Union Pacific decidiu estabelecer um recorde ao colocar 8 milhas de trilho em um único dia. O Central Pacific soube dessa conquista pelo telégrafo e decidiram colocar 10 milhas de trilho em um dia para superar seus rivais. 8 trabalhadores colocaram mais de 3.500 trilhos, enquanto seus colegas de trabalho cravaram cerca de 28 mil cravos e colocaram 25.800 travessas ao mesmo tempo. Cada cravo geralmente levava cerca de 1 minuto para um trabalhador habilidoso cravar no chão. Então, a produção daquele dia foi equivalente a quase 20 dias de trabalho de um único operário. Mas mesmo com este novo incentivo, a paisagem do oeste ainda era assustadora. Grandes desafios estavam à frente, principalmente nas ravinas e rios que precisavam ser cruzados. As pontes construídas naquela época não eram projetadas para suportar locomotivas a vapor com passageiros e carga. As travessias de madeira desmoronariam logo na primeira viagem de trem. Os engenheiros precisavam de um novo projeto. Felizmente, William Howe havia patenteado um novo projeto de treliça para pontes que poderia suportar cargas pesadas. Usava pouca madeira para o suporte que oferecia e adicionava ferro à mistura. Os trabalhadores construíam triângulos de madeira e ferro empilhados e interligados, proporcionando grande suporte até para as pontes mais altas e longas da época. O Central Pacific Railroad, ávido por mais dinheiro e terra, constantemente lidava com atrasos no recebimento de ferro para a construção. Como resultado, algumas de suas pontes, feitas para ter ferro como suporte estrutural, foram erguidas às pressas com madeira. Esse atalho não era exclusivo do Central Pacific Railroad. A Union Pacific enfrentou desafios semelhantes. Trabalhadores das pontes Dry Creek, Central Pacific Railroad e Dale Creek, Union Pacific Railroad, estavam entre os que tiveram que reconstruí-las com ferro após a conclusão da ferrovia, visando a segurança a longo prazo. Após a Central Pacific limpar as quase impenetráveis sierras, seu trabalho avançou rapidamente contra a grande bacia relativamente plana. Enquanto isso, a Union Pacific havia parado nas montanhas a nordeste do Grande Lago de Sal. Conforme os trabalhadores da Central Pacific progrediam velozmente rumo a Utah, a rivalidade com a Union Pacific só aumentava. As duas empresas, ansiosas para superar a concorrente, não conseguiam acordar um local para se reunir.
Em sua determinação para reivindicar o máximo possível de terra e financiamento, as duas empresas começaram a fazer levantamentos e até nivelar terras além das faixas concluídas uma da outra. Se não fossem obrigadas a parar, provavelmente teriam continuado construindo uma ao lado da outra, ignorando o objetivo de uma ferrovia unificada. Então, em março de 1869, com as duas faixas a apenas alguns quilômetros de distância, o presidente Ulysses S. Grant ameaçou reter fundos até que Central e Union Pacific concordassem em um ponto de encontro. Eles optaram pelo Promontory Summit. Em 10 de maio de 1869, enquanto os trabalhadores colocavam o último conjunto de trilhos, os trens logo atrás se aproximaram lentamente um do outro. Para comemorar a união dos trilhos, foi criado um cravo de ouro de 17,6 quilates, um presente de um empresário da Califórnia para marcar a ocasião histórica. Leland Stanford, um dos quatro grandes, teve a honra de cravar o último prego. No entanto, em um momento menos que elegante, seu golpe errou e atingiu o empate em vez disso. Thomas Durant, de ressaca, tentou em seguida, mas não conseguiu acertar o prego completamente. No final, foi um trabalhador da ferrovia que interveio para completar a tarefa, garantindo que as trilhas finalmente se uniram, um momento simbólico do trabalho e esforço que realmente construíram a ferrovia. A ferrovia transcontinental foi concluída. No geral, a Union Pacific havia colocado mais de 1.086 milhas de trilhos a partir de Omaha, e a Central Pacific havia colocado 690 milhas de trilhos a partir de Sacramento. A história foi feita. A conclusão da ferrovia transcontinental transformou a vida nos Estados Unidos, remodelando a economia, a sociedade e a geografia do país de maneiras que são difíceis de entender completamente hoje. Conectou costas, abriu novas fronteiras e alimentou um crescimento e prosperidade sem precedentes, lançando a fundação para os Estados Unidos modernos. Recursos, mercadorias e pessoas começaram a circular de um lado para o outro entre as duas costas do país numa escala nunca antes vista e a um custo 85% inferior ao de viajar de diligência. Uma viagem relativamente arriscada que antes levava meses agora foi reduzida para apenas uma semana, em 1870. Uma viagem de trem de Nova York a São Francisco durava de 5 a 7 dias, com bilhetes custando $65 por pessoa ou $136 na primeira classe. No passado, viajar de Nova York para o oeste custava quase $1.000 e demorava 3 vezes mais do que a primeira viagem de Colombo à América. A Califórnia passou de ser um país semifronteiriço para ser um dos estados economicamente mais importantes dos Estados Unidos da América. Diversos estados do oeste e meio-oeste se tornaram mais povoados por americanos europeus e imigrantes, conforme mais de 7.000 cidades e infernos sobre rodas, paradas e depósitos da Union Pacific viraram locais permanentes. A conclusão da ferrovia transcontinental trouxe uma inovação inesperada: fusos horários. Antes da ferrovia, mais de 8.000 cidades no oeste dos Estados Unidos da América operavam em seu próprio horário local. Esta colcha de retalhos de horários locais tornou quase impossível coordenar os horários dos trens. Para resolver isso, a indústria ferroviária pressionou o país a adotar fusos horários padrão. Mas talvez mais impressionante que tudo, a ferrovia uniu os Estados Unidos da América como uma nação, tanto mental quanto fisicamente. A viagem de cross-country, que era tão intimidante, tornou-se uma pequena jornada, fazendo o leste e o oeste parecerem e estarem muito mais próximos do que nunca. Mas o custo humano do projeto foi trágico. Embora as empresas não mantivessem bons registros de mortes e ferimentos no trabalho, os historiadores estimam que entre 1.000 e 1.200 trabalhadores morreram durante a construção da ferrovia transcontinental. A maioria deles eram trabalhadores chineses, que foram discriminados e encarregados dos trabalhos mais perigosos. Pior de tudo, os medos das tribos de nativos americanos da área se concretizaram de maneiras horríveis. Assentamentos brancos inundaram terras nativas anteriores, criando mais pressão governamental sobre os povos indígenas para se mudarem e mais conflitos entre colonos e nativos americanos. A ferrovia também dizimou as populações locais de búfalos, uma grande fonte de alimento, vestuário
e outros produtos sustentáveis para as tribos da pradaria. Os búfalos não atravessavam a linha do trem, o que cortou muito do acesso à comida e água. Além disso, as empresas começaram a anunciar expedições de caça aos búfalos no oeste, muitas delas ocorrendo a partir do próprio trem, com as pessoas atirando nos rebanhos do conforto de seus assentos. Isso exterminou milhões de búfalos, levando-os quase à extinção até o final do século XIX. Com sua fonte local de alimento e renda devastada, as tribos foram enfraquecidas e não conseguiram oferecer muita resistência aos colonos brancos que estavam invadindo suas terras. Quanto aos homens que completaram a ferrovia, levou mais de um século para que a contribuição dos trabalhadores imigrantes, especialmente os operários chineses e americanos negros, fosse realmente reconhecida. Nas fotos comemorativas tiradas em Promontory Point, quase todos os trabalhadores não brancos estão fora do quadro. Para o mundo exterior, a ferrovia parecia ser uma realização principalmente de americanos brancos, mesmo que não fosse nada disso. Estima-se que entre 13 mil e 20 mil trabalhadores chineses contribuíram para a construção da ferrovia transcontinental. Apesar do seu papel crucial na conclusão deste projeto monumental e de suportar anos de discriminação, seus esforços não foram recebidos com gratidão, mas com ainda mais injustiça. Em 1882, foi aprovada a Lei de Exclusão dos Chineses, proibindo os imigrantes chineses de se tornarem cidadãos americanos. Esta lei marcou a primeira grande lei federal a restringir a imigração com base na nacionalidade, marginalizando ainda mais os próprios trabalhadores que ajudaram a moldar o futuro da nação. A ferrovia transcontinental foi uma conquista massiva e realização inspiradora, que mudou o curso da história, embora não tenha ocorrido sem efeitos negativos de longo alcance e um lado sombrio significativo. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais como este, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz uma diferença. Obrigado de novo, até a próxima no Matchpack.